A gente conversa aqui com Ederli Batista. Ederli foi candidato a prefeito pelo PT e hoje ele tem quase que uma espécie de um lançamento de candidatura. 2022 nós vamos ter eleições para presidente da República, para senadores, para deputados federais, deputados estaduais e governadores. Ederli faz uma análise com a gente. Ederli, o PT de Sertãozinho, através da sua pessoa, lança candidato a quê? Tem que classificar, né? São situações diferentes. Quando você está numa eleição municipal, o poder de decisão é do diretório municipal. Quando você vai para outros tipos de campanha, no caso ainda estou pré-candidato a deputado federal pelo PT. O que acontece? Tem 3 situações. Você pode se definir como candidato com 1% das assinaturas dos filiados do Estado de São Paulo, ou 5% dos apoios das comissões executivas do Estado de São Paulo. E nessa ordem. E no final ainda tem o Congresso Estadual. O Congresso Estadual você pode não ter 1% da assinatura, você pode não ter os 5% da executiva e você pode ir para o Congresso Estadual. E no Congresso Estadual é que é definido. Como funciona? Primeiro, tem que saber quantas vagas o partido terá à disposição. Então, na legislação atual, o partido teria 135 vagas. Para candidato a deputado federal. Para deputado federal. Do Estado de São Paulo. Sim. Existem pautas sendo alteradas no Congresso e ela, dentro de um período de 1 ano, ela pode entrar em vigor. E essa reduz a quantidade de candidatos por partido, que aí o partido poderia chegar a, no máximo, a quantidade de vagas que São Paulo tem, o partido teria 70 vagas. Quando vai para o Congresso, pode ser que não tenha 70 candidatos, pode ser que o partido tenha 60. Então, às vezes, a tua candidatura passa pelo Congresso porque você tá dentro dos números das expectativas. Então, o que carece? O diretório, o partido ou o PT é assim, ele tem as prévias, eles têm a ideia. Você esperar uma unanimidade dentro do diretório do Sertãozinho ou de qualquer outra região do PT é absolutamente desprovável, até porque o conflitos de ideias e de posicionamentos estratégicos é diferente. Lembrando que a gente vai para uma pauta federal, que é uma pauta muito maior do que a pauta municipal. E por que a escolha de ser candidato a deputado federal e não estadual, Ederli? Existe dentro desse grupo de pessoas que são pré-candidatos, a predisposição da maioria é ser candidato a deputado estadual. A predisposição da maioria. Eu, no meu caso, como sou empregado público federal há quase 20 anos, eu já milito e participo das pautas, tanto de infraestrutura, de habitação, dentro das minhas atividades, e de interesses de privatizações, de mercado da economia. Eu sou economista. A gente vislumbra que a nossa formação, a nossa experiência, a nossa vivência, nós temos a contribuir com o debate no cenário nacional de uma forma até maior e mais eficaz para a cidade do que para a estadual nesse momento. Ederli, automaticamente você vai junto com a pré-candidatura. O Lula deverá ser candidato a presidente para 2022. Automaticamente você vai junto com ele. Quais as pautas principais que vocês estarão defendendo, caso você seja candidato e caso ele também seja candidato? Olha, no momento de pré-candidatura, a gente vai falar só de algumas pautas e algumas situações claras. Mas o PT ele tem um posicionamento hierárquico de candidaturas e de pautas. Quem define as pautas são nossos setoriais e depois através dos nossos congressos. Então, veja bem, definir pauta é uma coisa, definir posição sobre aquela pauta que o representante do partido tem que cumprir é outra. Mas são todas as pautas necessárias. Hoje o que nós podemos falar, pós uma pandemia, pós uma situação totalmente diferenciada numa gestão que vem acontecendo do governo federal,
as nossas pautas são muito mais centradas em resoluções de problemas específicos de hoje. Então, tudo que se diz que é saúde, educação, reformulação, presença do Estado, o Estado como indutor de desenvolvimento, o Estado, quando diz o Estado brasileiro, indutor de desenvolvimento desse momento de pós-crise sanitária, é importante. E essas pautas estão sendo construídas e debatidas com os setoriais e com a sociedade em geral, além dos filiados do partido. Os problemas estruturais que o Brasil enfrenta serão posicionados também nessas pautas? Sem dúvida. Primeiro, assim, humildemente, a gente queria colocar duas questões. Problemas estruturais são aqueles de longo prazo, que você não consegue resolver eles com uma medida provisória ou com uma reforma, que o Brasil é muito acostumado com isso, usa essa medida, de tudo é reforma de legislação. Uhum. E o discurso é sempre o mesmo. O que eu quero dizer? Por exemplo, você pega a pauta da Previdência. Nós temos reforma da Previdência a cada 4, 5 anos. E todos dizem por quê? Porque se não reformar a Previdência, vai quebrar e o sistema não vai funcionar. O engraçado é que ninguém fala, isso é a pauta negativa, mas a pauta positiva ninguém fala, essa discussão da pauta positiva previdenciária. Isso, a Previdência, ela é estrutural e as decisões estão sendo conjunturais. Conjunturais é naquele momento só, naquele exercício. De afogadilho, né? Na verdade, vamos dizer, é um paliativo que é feito. E não se tem assim, uma posição de médio e longo prazo. O cidadão antes aposentava com uma situação, de repente cortaram, falando que isso vai melhorar o índice de desemprego. Aí o desemprego está em massa. Aí esquece a pauta, aprovou, passa a boiada, né? Como o pessoal está dizendo aí, passa a boiada, volta uma sociedade que é comprometida e fica exposta a esse tipo de situação. Então, dentro das questões estruturais, o Brasil precisa trabalhar a questão do meio ambiente, voltar a trabalhar, né? Porque foi deixada de lado. Hoje aí nós estamos dizendo sobre falta de chuva, excesso de calor. Isso é uma pauta de todos os níveis geográficos, mas principalmente nacional, que é onde você tem o desmatamento e alguns querem dizer grilagem de terra. São umas questões que são estruturais e que impactam todo o meio ambiente, impactando o meio ambiente, impacta no preço da energia elétrica, em todas as situações. Então, se você não tem pauta, posicionamento de longo prazo, você só tem pauta, no mínimo, sem fundamento, só ideológica, você não funciona. Aí, posso até fazer um monólogo aqui e falar, dê um exemplo de uma pauta que ela fica simplificada e o pessoal atua naquele momento, mas ela no longo prazo, ela não tem uma continuidade. Nós temos aí o programa de vacinação, de imunização, as pessoas estão sendo vacinadas, nós estamos acompanhando. Mas vamos dizer um ponto bem crítico, que é um ponto orçamentário da vacina, que a CPI está discutindo no federal. Diz que a compra da vacina, onde está sendo discutida, que foi cancelada, é 400 milhões de doses. Nós, como economista, todo cidadão tem que fazer uma análise. 400 milhões de doses, nós temos 250 milhões de brasileiros, 50 milhões, 60 milhões de crianças que não estão dentro do plano de imunização ainda. Então, nós tínhamos 190, 200 milhões de brasileiros para serem vacinados. Um contrato era 400 milhões, então já era 2 doses para todo mundo. Eu estou falando só da que eles estão investigando, que é que iam dar $1 por vacina. Aí você pega e fala, e a Coronavac, a Covaxin, a AstraZeneca, as doações. Então, nós temos um contrassenso aí da política, de uma falta de visão estrutural. Quer dizer, tem vacina para a América Latina inteira, então, não era só para o Brasil, pelo tamanho da população do Brasil, e ninguém está discutindo isso. Por que se não discute? É um pano de fundo, aí vamos, fora o Brasil e a Argentina ontem, nós passamos por cada vergonha. Como é que nós estamos comprando de um contrato mais vacina do que 2 doses? Fora que tem as doses da agência, né, que é uma única dose. Então, agora aí vem o pano de fundo. O que é o paliativo? Ah, não, vamos agora criar a 3ª dose para aumentar e comprovar. Aí se começa o movimento do terceiro. Não, é porque comprou vacina demais, está comprometendo, em primeiro caso, e precisa ter um fluxo de saída, porque senão vence.
Tá certo, então, Ederli, obrigado pela participação. Nosso tempo já estourou. Obrigado pela participação, Ederli. Você sempre é convidado aqui do nosso programa da Rádio Comunitária. Eu que agradeço a oportunidade, e assim que o processo for avançando de discussões dentro do Partido Fora, a gente vai informando o cidadão sertanesino de que a cidade tem que ter representatividade e representante das ideias, e não só de uma, de várias correntes de pensamento. Nós estamos à disposição aí, porque meu posicionamento é não se omitir na hora que precisa se apresentar, porque é muito fácil a gente ficar conversa e não age. E a primeira ação é se apresentar como representante de uma cidade, de uma região. Ederli Batista falou aqui no programa Direto ao Ponto e também na Rádio Comunitária.